Olá, meus amores! Olha a tia Adriana aqui, mais uma semana, começando as nossas videoaulas dessa semana. E a aula de hoje, meus amores, é de Geografia. Para a gente finalizar a nossa segunda unidade de Geografia, nós vamos ter aula hoje, tá? Sobre o assunto, o espaço e suas representações. Por isso, dá uma pausa no vídeo, corre lá e pega o teu livro de Geografia. E aí, pegaram o livro? Ótimo! Bem, meus amores, como a tia já disse, a gente vai hoje terminar a nossa segunda unidade de Geografia. Por isso, o assunto que a gente vai estudar hoje está na página 20 e 21, tá? O espaço e suas representações. Os espaços podem ser representados de diversas formas. Mas que tipo de espaço, né? Pois é, pode ser o espaço que a gente convive, tá? O nosso planeta, a nossa cidade, onde nós estamos, tá certo? E essa representação, ela pode se dar através de desenho, fotografia, mapas, maquete e o globo. Tia Adriana também vai explicar uma coisinha que não está no livro de vocês, que é sobre as projeções cartográficas, tá certo? Então, para de início, a gente vai falar sobre o desenho. Bem, o desenho, como vocês podem ver aí no livro de vocês, é a representação artística bidimensional composta de linhas, formas e pontos. A tia Adriana vai colocar para vocês agora algumas imagens. Temos aí representações de casas, escolas, são representações da nossa realidade, do nosso espaço. Vemos aí os contornos, as formas e desenhos que podemos utilizar. Agora, nós vamos falar sobre a fotografia. Bem, a fotografia, ela também é uma representação, tá certo? De um espaço, é um recorde de uma realidade de um determinado tempo. Veja, a fotografia, a gente retira foto de determinados lugares e em determinadas épocas, tá certo? E a gente vai ver agora também algumas imagens que vão representar, né, essa fotografia, essas fotos. Percebam essas fotografias, né, de situações que aconteceram no passado, o modo de vestir dessas pessoas daquela época, como elas se vestiam, como elas se portavam. E temos fotografias também de imagens atuais, como você pode ver, coloridas. Agora nós vamos falar sobre a representação do mapa. Essa é uma representação muito usada nessa disciplina de geografia, tá? É uma representação gráfica e métrica de uma parte ou todo de um determinado território sobre uma superfície, no qual essa superfície, né, geralmente ela é plana, tá certo? Há vários tipos de mapa. Então, a gente vai ver nas próximas imagens que o mapa, a gente pode representá-los de várias formas, de várias maneiras, tá certo? Então, preste atenção e se liga aí nos tipos de mapas. Temos a apresentação aqui de alguns mapas, o mapa do Brasil, representando o nosso país, do nosso estado. Vocês podem ver aí dividido em macro-regiões. Temos o macro, a região, né? O mapa da região de Recife, o mapa de Camaragibe e, claro, o mapa do bairro, né? Tabatinga, onde fica a nossa escola. É importante a gente ainda lembrar sobre a questão dos mapas. Qual é a ciência que estuda essa representação através dos mapas? Bem, tem uma ciência que é chamada cartografia. A
geografia é a ciência que vai justamente projetar, criar, estudar toda a questão dos mapas e dimensões, tá certo? E o profissional que trabalha com a cartografia é chamado de cartógrafo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre maquete. Bem, meus amores, a maquete, ela é uma representação em miniatura de um determinado espaço, que pode ser confeccionada com objetos e materiais de papel, areia e plástico. Bom, esse tipo de representação é muito utilizado em empresas, né, de engenharia, para que vão construir ter algum projeto, tá certo? Seja para uma cidade, seja projeto de um prédio, tá certo? De uma cidade, de um shopping. Então, a maquete é muito utilizada para esses tipos de profissionais. Como também a gente pode utilizar esse tipo de projeção com fins didáticos, tá certo? A gente pode utilizar isso na escola, fazendo maquetes para as nossas feiras de ciências, não é verdade? Vocês já viram na nossa escola, nos projetos que nós fazemos na escola, nós também construímos maquetes, tá certo? E as próximas imagens eu vou explicando. Temos aqui uma maquete do Egito, suas formas. Temos a maquete representando as cidades. Vejam aí as coisas são fabricadas aí com material, às vezes reciclável, papel, utiliza tintas, várias formas. Temos aí a representação de uma maquete profissional. Bem, e agora a gente vai falar um pouco sobre o globo, que também a gente vê muito, né, na nossa disciplina de geografia, essa representação. Ela é uma representação de uma figura planetária em uma superfície esférica. Como assim, tia Adriana? É a representação do planeta, que pode ser qualquer planeta, né? A gente já viu que podemos fazer planetas do nosso sistema solar, né? Formar maquetes. Podemos representar, por exemplo, o nosso planeta, a planeta Terra, através do globo, tá certo? Ela tem o formato esférico. Como assim esférico? No formato de parecido com uma bola, tá certo? Lembrando que essa forma, ela se aproxima mais ou menos do formato real do nosso planeta. Não é igual. Até mesmo porque nós sabemos que o nosso planeta, ele é geóide, ou seja, é redondo com os polos achatados. Essa representação apenas se aproxima da real forma da Terra, certo? Podemos observar nas próximas imagens. E aqui é a imagem do globo que representa o nosso planeta. E agora, para a gente finalizar ainda esse assunto sobre representações, nós vamos falar agora sobre as projeções cartográficas, tá certo? Como eu disse, ela pode ser dividida em 3, plana, cônica e cilíndrica. O que são essas projeções, tia? Bem, são representações, né, de uma superfície também esférica, que é o nosso planeta, né, em uma superfície plana, possibilitando assim a construção do mapa. E a gente volta para o pensamento do mapa. Como foi que aquele mapa foi construído? Existem projeções que vão levar a essa construção, certo? Existem diversos tipos de projeções, minha gente. Mas eu gostaria de apresentar pelo menos esses 3 principais, tá certo? Que vamos ver agora. Projeção plana corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. É normalmente utilizada para representar áreas menores, áreas pequenas. A projeção cônica
corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um cone tocante. É normalmente utilizada para representar regiões continentais. E a projeção cilíndrica, que corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre um cilindro. É geralmente utilizada para representar o globo como um mapa-mundi. Vamos fazer um resumo do que a gente estudou hoje, o espaço e suas representações, que podem ser através de desenho, de fotografia, do mapa, da maquete ou através do globo. O desenho, como a gente já viu, ela é a representação bidimensional composta de linhas, formas e pontos. Vejam aí as imagens de alguns desenhos que vão representar montanhas, casas. Como vocês podem ver, a gente utiliza linhas e formas. A gente também estudou hoje sobre fotografia, que é a representação de um recorte da realidade de um determinado tempo. Então, veja aí algumas imagens de fotografias que vão representar uma época, um lugar, uma situação, um costume, uma festa, né? Muitos acontecem em escolas, tiramos muitas fotos, né? Temos aí o mapa. O mapa também a gente lembra que é a representação gráfica e métrica de uma parte total de um território, como eu já mostrei lá antes, né? Aí nós temos a região, Nordeste, o Brasil, todo o nosso país aqui é representado através do mapa. Aqui, como outros mapas que eu mostrei também. A maquete é a representação em miniatura, lembra? Que de um determinado espaço que pode ser confeccionado através de objetos e materiais recicláveis. E aí a gente pode construir, né, prédios, lugares, avenidas com tintas e vários outros produtos que a gente pode utilizar, né, para pintar, para representar esses lugares, essas miniaturas de espaços, de lugares, tá certo? A gente pode criar várias coisas com plástico, papelão, tantos outros. E o globo, lembra que a gente estudou o globo também? O globo é a representação de uma figura planetária em forma de esfera. É o que se aproxima mais do nosso planeta, é uma representação mais próxima do nosso planeta. Por quê? Porque ele tem o formato parecido com o nosso planeta, que é geóide, né? Que é um planeta, que é um formato de esfera achatada. E assim, meus amores, a gente vai resumindo esse assunto que a gente estudou hoje. Agora, depois que a gente finalizou essas informações, né? A gente compreendeu um pouquinho sobre essas projeções e representações dos espaços. Nós vamos agora para a nossa agenda. Por isso, corre lá, pega a tua agenda e anota a atividade de hoje. Vamos lá? As atividades de hoje serão no livro de Geografia, página 21 e 22. E depois vocês vão fazer o livro de reforço, página 79. Como eu disse, a gente vai fazer agora exercício do nosso livro de Geografia, na página 21. Na página 21, vocês vão informar o nome de cada representação dos espaços a seguir. Nós temos 4 imagens e que essas 4 imagens representam um espaço. E aí você vai dizer que tipo de representação é essa. Se é o desenho, se é a fotografia, se é um mapa, se é uma maquete ou se é através do globo. Na página 22, nós temos a segunda questão, pesquise e responda. Letra A, qual é o profissional que trabalha com a elaboração de mapas? Lembra que tia Adriana falou lá na explicação do vídeo como se chama o profissional que trabalha com a cartografia. Ele é
o quê? Como é o nome desse profissional? Letra B. Quais são as 3 formas de representação da Terra por projeções? Tia Adriana também explicou lá no conteúdo, lá no comecinho, né? Quais são as 3 principais projeções? Temos 3, tá? Coloca o nome aí. Terceiro, você vai fazer um desenho do seu quarto ou de um espaço da casa que você gosta muito, que pode ser qualquer um. Pode ser a cozinha, pode ser o quintal. Vocês decidem. Desenhe bem bonito, bem caprichado. Na quarta questão, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna nós temos 1 globo, 2 fotografia, 3 mapa, 4 desenho, 5 maquete. E vocês vão ler a frase e vai dizer qual é o número. A primeira frase diz: é a representação de um espaço sobre uma superfície plana. Frase 2: é a forma de representar a Terra que mais se aproxima da forma real do planeta. Frase 3: representação de um recorde da realidade em um determinado tempo e espaço. Representação composta por linhas e formas e pontos. E a última frase diz que é a representação em miniatura de um determinado espaço. Então, vocês vão ler essas frases aí, tá? O significado de cada um e vai colocar o número correto que está na primeira coluna. Terminando a atividade de geografia, né, do livro de geografia, nós vamos para o livro de reforço. Ainda na parte de geografia, sobre esse assunto, nós temos a página 79, onde diz, né, na primeira questão, tipo uma charada, você vai descobrir de quem eu estou falando. Letra A: represento um território sobre uma superfície que geralmente é plana. Qual é a representação que é representada numa superfície geralmente plana? Aí bota o nome na linha aí, na primeira linha. Letra B: sou a representação de miniatura de um determinado espaço, confeccionado com materiais, com papelão, com areia e plástico. Qual é o tipo de representação que a gente pode usar? Plástico, papelão, areia. Então, você coloca o nome na segunda linha. Segunda questão, vamos resolver as operações. Temos aí continhas de mais e de menos. E a gente vai resolver descobrir o resultado e vai trocar pela sílaba correspondente para formar o nome do profissional que trabalha com a elaboração de mapas. Fácil, fácil, né? Então, vocês vão somar e vai substituir o número que está embaixo aí, ó, A, B, C e D, pela sílaba para representar o profissional que trabalha com a elaboração de mapas. Terceiro, leia as frases a seguir e escreva qual seria a melhor forma de representar o espacial de cada espaço. Se eu quiser representar a prefeitura da minha cidade, eu posso usar maquete, globo, fotografia, mapa ou desenho. Letra B, para representar o meu bairro onde eu moro, qual seria a melhor forma de representar, tá? Daquelas 5 que a gente estudou. E o quarto, pense e responda: como o planeta Terra pode ser representado em uma superfície esférica? Qual é a forma da superfície esférica? Como ele pode ser representado? Quais as projeções, tá? Agora, use o espaço abaixo para desenhar o globo terrestre e pinte. Então, qual é a representação que vai ter a forma esférica? A gente estudou, que a gente estuda muito em geografia essa forma, tá certo? Aí você coloca o nome em cima e desenha ele embaixo. Caprichem bastante, meus amores, nas tarefinhas de vocês, porque daqui a algumas semanas a tia Adriana vai pedir o livro para corrigir, tá certo? Beijo. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre esse assunto e assim a gente finaliza a nossa segunda unidade, tá certo?
Qualquer dúvida é só pedir ajuda, que a tia Adriana tá lá no WhatsApp esperando para ajudar todos vocês, tá certo, meus amores? Até a próxima aula.